bring it on the floor. Never danced like this before. We don't talk about it, dancing on to the boogie all night. Olá, tudo bem? Eu sou Elton Carvalho e hoje no Talk Sescom eu converso com ela, a contadora eleita, a número 1 do Brasil, Mônica Porto, ela que é empresária contábil e especialista também em IA. Seja muito bem-vinda, Mônica, e é claro que eu vou logo te perguntar como está sendo aí, né, a aceitação desse termo IA e como isso está sendo trabalhado dentro dos escritórios. Oi, Elton, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Principalmente falando para contadores, né, que é o meu público, né? Bom, a inteligência artificial, ela tem sido um pouco agressiva recentemente, por conta da quantidade de atualizações e esse turbilhão de novidades que tem surgindo a todo momento. E a contabilidade, infelizmente, né? Assim, acho que com todas as ondas de tecnologia, ela vem com aquela coisa assim, é uma das profissões que está na lista que pode ser muito automatizada com inteligência artificial. Então, assim, acaba gerando, de fato, uma preocupação com os profissionais, pensando assim, nossa, será que essa função pode ser, de fato, substituída? Então, assim, eu acho que no todo o contexto que a gente vem falando de tecnologia, dentro da contabilidade, sistema SPED, notas eletrônicas, tudo isso vem, de fato, eliminando muito aquela parte braçal da contabilidade, sabe? De lançamento, de conferências. Então, isso sim, realmente, hoje, com a inteligência artificial, a gente está conseguindo avançar absurdamente em cálculos, em análises, em verificações com o uso da inteligência artificial. É assim, assustador também falar, porque é algo ainda muito novo, digamos assim, inclusive dentro dos escritórios de contabilidade, uma vez que era uma profissão, uma função muito braçal. Isso também tem sido assustador para os contadores, porque você hoje é especialista, né, em inteligência artificial, porque você estudou a tecnologia para as empresas contábeis. Mas isso também é assustador para esses profissionais? É muito assustador porque a maioria deles ainda está naquela fase de negação, né? A maior parte ainda está numa fase de negação, assim, não acreditando que a IA pode fazer aquilo, não acreditando no que a inteligência artificial pode executar. Muito disso vem de um princípio das pessoas que começaram a usar a inteligência artificial e usam só na forma do modelo que a gente fala, que é o chat, conversar, perguntou alguma coisa, ela respondeu errado, tá? Então, antes tinha muito isso, porque eu fui tirar uma dúvida, ela me respondeu errado. Hoje a gente percebe que a IA, ela precisa ser muito bem treinada. Então, ela precisa passar por um treinamento. Ela é um cérebro gigante, mas ela é uma criança de 5 anos, que precisa ser treinada e entender do contexto, entender da legislação. Então, a gente precisa dar subsídios para ela, para que ela possa dar as melhores respostas e também usar as melhores perguntas, tá? Então, a IA hoje a gente percebe que ela responde melhor a dependendo da pergunta que você usa, por isso que a gente fala muito de prompt, engenharia de prompt, saber como perguntar e lidar com a IA. Só que isso é um modelo que a gente chama ainda de um modelo muito iniciante da inteligência artificial. Quando a gente vai para uns modelos mais avançados, ela executa. Então, aí já é um modelo que nem todo escritório ainda está preparado para ir para esse modelo, assim, sabe? Que é de ela executar, ela ir lá e fazer as coisas, ela entrar por exemplo, a gente tem, né, lá no escritório hoje, que a gente já tem, eu tenho um CTO hoje, tem um ano e pouquinho mais ou menos, né? 1 ano e meio já, que a gente tem um CTO dentro do meu negócio. Ele é um cara de tecnologia, então ele entende muito de tecnologia, ele está sendo muito treinado também com inteligência artificial. E a gente já usa tecnologias lá dentro para ele ir sozinho na base de dados da Cefaz, conferir documentos dentro do nosso sistema, modificar informações dentro do nosso sistema, fazer conciliação bancária sozinha. Então, ou seja, quando às vezes o colaborador ele vê aquilo, às vezes nem é tanto o gestor, assim, sabe? Mas é o colaborador, ele vendo aquilo, ele também se assusta, porque ele fica assim, meu Deus, ela está fazendo o que eu faço. Só que, assim, o que eu entendo e que as pessoas precisam entender é, assim, que se eu consigo liberar um espaço, por exemplo, de um analista contábil,
para fazer conciliações, conferências, que antes ele gastava dias, né, meses, horas fazendo, e a IA faz aquilo em poucos minutos, ele vai precisar, de alguma forma, se especializar em algumas outras coisas para fazer outras análises, né, entregar outras coisas para o cliente ou para a empresa que ele trabalha. Então, a gente começa a abrir um leque um pouco maior das pessoas também voltar a estudar, né? Voltar a estudar, se profissionalizar em outras coisas, ou mesmo, deixa eu ver o que a IA pode resolver de problema aqui dentro do meu setor contábil. Será que eu posso gerar relatórios mais legais, começar a fazer análises financeiras? Eu vejo muito, Elton, o contador, e principalmente o pequeno contador, e isso não está atrelado só à inteligência artificial, tá? Também está atrelado à reforma tributária. Porque a reforma tributária, como ela está posta, e a gente já está usando como teste, tá? Estou usando já, fazendo análise de teste, a gente já homologou lá dentro da Receita. A Receita Federal ela vai entregar a apuração pronta para a gente. A apuração assistida vem pronta. Então, imagina, agora a gente vai ter isso para PIS e COFINS. Mas lá em 32, 33, a gente vai ter isso para o ICMS, substituindo o ICMS e o ISS. Então, ou seja, eu vou ter uma boa parte dos tributos que antes levavam muito tempo para a gente fazer a apuração, dias. Hoje, por exemplo, a gente chega dia 18, a gente está apurando ali ainda ICMS, entendeu? E aí vai chegar dia 3, a Receita Federal vai entregar assim, ó, tá aqui seu IBS, pronto. E aí eu não vou gastar mais aquele tempo para fazer aquilo. Então, não é só a inteligência artificial. A reforma tributária, ela também vem dar uma virada nisso. E aí eu preciso pensar nisso. Quais são as outras habilidades que eu preciso desenvolver dentro do meu negócio? E assim, há uma estatística, eu não sei se isso é muito real, mas que em torno de 95% dos escritórios são pequenos ou muito pequenos no Brasil. Então, assim, é aquela pessoa, às vezes, que trabalha sozinha, que é só ela, às vezes, e mais um. Então, ou seja, se ele tiver todos esses recursos, quais são as outras coisas que ele pode fazer para ajudar esse cliente? Pode até agregar novos serviços, Novos serviços, exatamente. Eu vejo muito esse contador como um CFO, sabe? Um conselheiro financeiro das empresas. Porque aí ele vai ter capacidade de fazer isso. Porque a gente vai voltar muito para a nossa essência da contabilidade. Sim. Porque, assim, a gente acabou virando muito, e desculpa até usar o termo, mas a gente acabou virando muito despachante do fisco. Então, assim, a contabilidade, se a gente pega lá na essência, ela nasceu para ser consultiva, para gerar relatórios para tomada de decisão, e a gente está ali fazendo SPED, gerando imposto, fazendo outras coisas que tiram a gente da nossa função. E eu acredito que a reforma alinhada com a inteligência artificial, ela vai trazer muito o contador para a essência. E aí, o que vai acontecer? Se a gente não refizer a rota agora, se os profissionais não refizerem essa rota agora, cara, deixa eu estudar sobre finanças, deixa eu estudar metodologias financeiras para ajudar o meu cliente na precificação, agora, principalmente, né? Porque a gente está falando de reforma, muda tudo, muda o jogo, né? Verdade. Então, eu preciso entender. Aí, a inteligência artificial também pode me ajudar nisso. Como eu posso ajudar meu cliente usando IA para precificar melhor o produto dele, para dar uma consultoria melhor, uma consultoria financeira. E ele já ir me percebendo com esse novo cenário agora, para depois, quando chegar lá na frente, isso virar o jogo e o cliente entender esse cara, meu contador não fica mais gastando horas ali para apurar meu imposto. Então, assim, será que realmente é necessário eu pagar, às vezes, um valor tão alto, tão expressivo, para ele fazer tudo isso, sendo que a Receita já está entregando tudo pronto, né? Assim, é um caminho muito desafiador. Muito. E quando você fala sobre todo esse advento da tecnologia dentro das empresas hoje, principalmente contabilidade, pelo menos foi dessa forma que eu entendi. É um caminho sem volta, né? Então, hoje, realmente, o profissional ele vai ter que se especializar, ele vai ter que voltar a estudar, como você diz. E pensando numa cadeia mais à frente, não é só o profissional, né, Mônica, que ele vai ter que se reinventar. As escolas, as faculdades e até o próprio curso também de contabilidade, né? Não, na verdade, esse movimento já está meio que acontecendo ali, já está acontecendo. A gente tem visto, por exemplo, eu dou aula em algumas instituições. Uma das instituições que eu dou aula, ela já criou um MBA de contabilidade com inteligência artificial ou com inteligência fiscal. Então, ou seja, já tem algumas instituições que estão já
focando um pouco nisso, trazendo também pautas da reforma tributária. Então, assim, no campo não da graduação eu ainda não vi essa movimentação, mas eles vão precisar se Vai ser movimentar. necessário, né? Vão precisar se movimentar. Agora, da pós-graduação, eu acho que é porque é mais fácil também se homologar ou mudar uma grade ali dentro de uma pós-graduação, de um curso. Eles já estão se movimentando muito nesse sentido, tanto trazendo reforma quanto trazendo inteligência artificial, inteligência fiscal, né? E outras análises também, que a gente vai ter que entrar nesse campo também, de ser mais analista, de tentar encontrar mais coisas, tentar encontrar padrões, cenários, perspectivas, né? Qual é o futuro desse cliente? É incerto? Quais são os riscos que ele corre, né? Se ele tem risco de sobrevivência ou não. Tem muita gente ainda achando, por exemplo, né? A reforma tributária, eu só mexo com empresas do Simples, por exemplo. Eu só trabalho sou um contador, atendo 50 empresas do Simples, por exemplo. Não vai atingir meus clientes. A pessoa, ela na cabeça dela pensando. Porque o Simples, ele trouxe uma metodologia híbrida, certo? Eu posso apurar a CBS por dentro, e aí não muda nada na minha alíquota, ou eu posso apurar por fora. Só que essa apuração minha por dentro, o que vai acontecer? Eu não vou gerar crédito para o meu cliente, ou vou gerar um crédito muito menor para os meus clientes. E aí, quem é que eu presto serviço? Será que ele vai querer continuar me contratando? Então, a gente já não entra num jogo mais de olhar só para o imposto. Eu entro num jogo da competitividade. Qual é o cenário que esse meu cliente vai ter de perda de competitividade dos clientes dele não quererem mais contratar ele porque ele não gera crédito? Ele vai querer contratar, às vezes, de uma outra empresa que cobra mais caro, ela pode cobrar mais caro, porque nos cenários que a gente já fez de testes com IA, às vezes a empresa de um regime normal, ela pode cobrar até mais caro, às vezes um valor muito mais caro, que se ela gerar uma quantidade de crédito muito maior, vai ser muito mais vantajoso ainda. Então a gente começa a entrar em outras perspectivas. Veja que eu estou olhando para cenários de competitividade, para ver se o meu cliente, fazendo análises preditivas, usando inteligência artificial, para ver qual é o risco que ele corre de perder clientes, o quanto que ele pode perder de clientes, e não estou olhando mais só para o imposto, entendeu? Então, é nesse ponto que a gente vai entrar muito da contabilidade, seja com o uso de IA ou de uso de outras tecnologias, né? Já no cenário do Espírito Santo, como que você vê também a aceitação das empresas aqui do Espírito Santo e como que você vê esse profissional, né, buscando essa atualização no currículo? Olha, eu vou te ser muito sincera, tá? Muito sincera mesmo. Aqui no Espírito Santo, quando eu vou para algum evento, eu sempre vejo as mesmas pessoas, sabe? Eu sempre vejo as mesmas pessoas. Praticamente os eventos sempre são os mesmos escritórios. Então, assim, eu já me pergunto isso há muito tempo. Aonde estão, sei lá, a gente tem quantos mil profissionais? 11 mil profissionais? Por aí, né? Fora os que não são registrados e que trabalham, às vezes, dentro de escritório, na área fiscal, né? Outras áreas que, às vezes, nem precisa de ter o registro, mas assim, quantos profissionais que estão ali trancados, bitolados dentro de um escritório e que não estão percebendo toda essa movimentação que está acontecendo, né? E estão ficando para trás e precisam começar a vir, buscar as entidades, buscar o SESCOM, buscar entender o que está acontecendo, o que está mudando, né? Então, tem muito cenário, muita coisa mudando. Semana passada eu fui num evento, até parceria do SESCOM, de departamento pessoal, né? E assim, eu fui assim, achando que o negócio de departamento pessoal, tipo, vai falar de NR01, nananã, umas coisas. E aí cheguei lá numa palestra, impacto da reforma tributária na Folha. E caramba, eu não tinha parado ainda para pensar. Eu sabia que tinha algumas mudanças, mas eu ainda não tinha mensurado que isso vai gerar impacto lá também, no tributo. O que gera de crédito, o que não gera. A gente vai ter que começar a buscar sindicato agora. Olha a responsabilidade do contador. Eu vou ter que buscar para o meu cliente quais são as rubricas que ele paga na folha que geram crédito e o que ele paga que não gera crédito. Daquilo ali que não gera crédito, será que dá para eu fazer um acordo coletivo com o sindicato para eu trazer aquilo ali para dentro de um acordo coletivo para eu poder tomar crédito de CBS? Então, ou seja, impacta todos os setores. Sim. Então, ou seja, a reforma e também tem uma coisa que é muito séria que eu vejo, tá? É assim, essa reforma tributária, ela não é só uma reforma tributária, ela é uma reforma do dinheiro. Ela vai ser uma reforma do dinheiro. Porque hoje, o que acontece? As empresas, elas têm uma
uma mania, né, de receber o dinheiro do cliente, faturou, emitiu a nota, recebeu o dinheiro, e aí no mês que vem ela vai pagar essa nota. Então ela faz giro com o dinheiro do imposto. Ela faz giro. Algumas fazem giro ainda até maior, porque às vezes deixa de pagar o imposto, vai parcelar lá na frente. Agora, o que vai acontecer? A gente entrando na modalidade do split payment, o fisco vai pegar o dinheiro do imposto ali logo de cara. Então, esse dinheiro que hoje o empresário ele conta com esse dinheiro para receber, às vezes, para pagar uma despesa e pagar o imposto lá na frente, ele não vai mais poder contar com esse dinheiro. E de que forma isso afeta o fluxo de caixa do meu cliente? Aí também entra o profissional da contabilidade. Como que eu posso ajudar o meu cliente nesse sentido, nesse novo cenário desafiador que ele pode não trabalhar mais com esse dinheiro do imposto para fazer giro? Será que ele vai precisar reprecificar? Eu consigo fazer análises com o uso de inteligência artificial para mostrar isso para o meu cliente? Qual vai ser o impacto disso no caixa dele, no fluxo de caixa dele? Porque, às vezes, hoje, ele já, do jeito que está, ele já não consegue pagar o imposto, imagina ele recebendo ainda menos o dinheiro do imposto, né? E a gente vê isso como um reflexo muito grande de empresas sendo excluídas do Simples todo ano. Então, ou seja, são muitos cenários que dá para o profissional preencher, sabe, essas lacunas, né, que tem. Com o uso da inteligência artificial, ele vai conseguir mais ainda preencher isso de forma muito mais absurda, mas ele vai precisar ver assim, o que eu preciso me especializar? Será que eu posso fazer um curso de precificação para ajudar meu cliente, fazer um curso financeiro para ajudar meu cliente, entender mais de fluxo de caixa, de que outras formas? Então, agora está sendo um cenário desafiador, porque a gente tem que estudar sobre a reforma, mas eu vejo também muitas oportunidades na contabilidade, muitas. Na sua perspectiva, dentro desse cenário, qual prazo você dá para esse profissional? Ainda se mexer e buscar essa especialização? Agora, hoje. Hoje, né? Hoje, por quê? Porque a partir de setembro as empresas já vão ter que fazer uma escolha, né? Então, ou seja, está logo ali. Então, assim, logo ali em setembro eu já preciso fazer uma escolha de qual é a modalidade, por exemplo, da minha empresa do Simples, de como que eu vou apurar por dentro ou por fora da CBS. Se eu preciso fazer acordo coletivo ou não, eu já tenho que começar a buscar isso agora. A partir de janeiro, a gente já entra nessa primeira fase, né, da CBS. Então, muita coisa já vai mudar. Também vai liberar um certo espaço que a gente perdia tempo antes para apurar ali PIS e COFINS, mas assim, o quanto antes. Eu acho que já virou caso de urgência já. Eu acredito. Mônica, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast do Sescom e convidar você de casa a acompanhar todos os nossos episódios. A cada 15 dias estaremos aqui sempre com um episódio novo. E hoje a Mônica é a nossa estreante aqui, né, nesse lançamento dessa nova gestão aqui do Sescom. Mônica, muito obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço. Bring it on the floor, never danced like this before. We don't talk about it, dancing on